E é assim que o Propósito de hoje começa, com música para os nossos ouvidos. Começou leve, né? Mas o papo vai ficar mais esquentado, vai ficar com mais propósito para além da música. Mas a música também vai fazer parte, né? Essa é a 11ª vez, né, Felipe? Que você toca, né? 11ª. Com vocês, Felipe Brito. Felipe Brito, que é uma referência, e você hoje vai realmente entender como o sistema que a gente vive, ele não é o único fator que vai nos permitir ou não chegar onde a gente quer. O Felipe, ele é um exemplo de superação, de foco, de dedicação, e a gente vai conversar muito sobre como ele traz para o empreendedorismo, como ele traz para os negócios, para os processos de vida dele, todo aprendizado, toda a bagagem de vida dele e fazer isso gerar resultado. É isso. Seja muito bem-vindo, Felipe. Primeiramente, obrigado a você, Gil, e o Diogo, por ter me convidado. É um prazer estar aqui e estar com vocês aí. Totalmente. Pois é, e assim como a música é democrática, você é um cara que leva a forma de democracia, assim, digamos, de democratização para todos os seus processos, né? Vamos começar do final. Conta o que é hoje sua vertente mora, assim. A vertente mora é a Carpe Vita. Carpe Vita, muito bem falada, viu, por sinal. O pessoal não sabe, eu vou explicar um pouquinho. Por A Carpe favor, Vita, na verdade, ela é uma clínica que, no início, quando nós começamos, ela foi extremamente voltada para lifestyle, então a gente trazia nutrologia e depois a gente montou uma policlínica. Então, hoje, a gente pensa sempre na pessoa que não tem tempo e que ela precisa fazer tudo lá dentro. Você já pensa em todas as pessoas, né? Você pensa na pessoa que não tem tempo... Você já pensou? Eu não tenho tempo pra nada. Ninguém tem tempo hoje em dia, então... Coloca o arroba pra todo mundo. Por favor. @carpevita.med. Perfeito, ó, já fica a dica. Ou seja, lifestyle, saúde, tudo dentro da clínica num espaço só. Num espaço só. Nossa, isso é muito legal, porque realmente a estética está muito ligada, né, com a nossa saúde, né? Eu estava falando com uma cliente minha médica e ela me falou hoje isso. Ela mostrou um vídeo da Cher, aquela cantora com 76 anos, desfilando na Balmain, na grife, e ela... O que acontece é que ela simplesmente pegou e ela desfilando maravilhosa. E aí essa médica falando como que associar qualidade de vida a um cuidado estético faz você ter uma juventude prolongada. Você morrer jovem de uma forma... Ela falou, né? Morrer jovem mais pro futuro, mais pra frente, assim. E realmente é isso que vocês buscam levar pra Carpe Vita, né? Buscamos, mas claro que pensando num preço que é acessível para todos. Então a gente trabalha com um valor agregado enorme, mas só que facilitando a vida das pessoas. Pois é, facilitando também nos processos, né? Como é que a pessoa ela chega lá e a democratização dela, que é muito legal, é também no processo, por exemplo, de a pessoa poder utilizar do convênio, de ser mais acessível para quem também investe na saúde, né? Sim, as consultas, parte de bioimpedância, nós temos duas vertentes. A vertente, o paciente ele pode vir de forma particular, mas também a gente pode ajudar ele em todos os processos na parte de reembolso, se ele precisar. Uau, muito bacana. Então, isso ele consegue realizar os exames, ele consegue realizar bioimpedância, exame de força, e fora as consultas com médico, com nutricionistas, dermatologista. Legal, a pessoa já paga o convênio dela, né? Já tem ali o esforço dela mensal, então poder usar disso para poder beneficiar a saúde dela é muito interessante. Exatamente. Parabéns pela sua visão, viu? Pensamos nisso para facilitar o tempo. Por isso que dentro do nosso time a gente tem, nós temos, na verdade, as pessoas que cuidam do reembolso facilitado, mas também tem a vertente particular, que também é numa precificação adequada para todo e qualquer público. E você tem ido a lugares com a policlínica? Pois é, o que me interessou foi isso, pela falta de tempo. Então, a Carpe Vita certamente vai ser minha próxima consulta, meu próximo lugar, porque eu não tenho ido justamente por conta disso, né? De você marca em um lugar, aí você vai fazer o exame, você não volta de novo para fazer o acompanhamento. Então, eu consigo fazer tudo lá. Tudo lá, o exame de sangue, ou senão a gente pede, ou a gente pode solicitar para o exame em casa e quando... Nossa, e aí melhor ainda. É melhor ainda. Como começou, Felipe? Como foi a ideia? A ideia da Carpe Vita, na verdade, eu venho de outras experiências. Como um bom empreendedor, né? Como um bom empreendedor. Eu tive outras experiências que, na verdade, não foram tão satisfatórias.
mais ok. Então, mas a Carpe Vita, vamos lá. Né? O aprendizado é a melhor coisa. Eu vou falar que você investiu. A gente nunca perde, né? Você investiu em como não fazer. Então, isso tudo foi importante para você estar aqui sentado contando uma história de sucesso. Toda a história de sucesso tem a parte dos aprendizados, né? Tem sempre a ruptura. Né? Isso é o propósito, a lapidação, né? E aí você começou nesse momento, né? Viu uma oportunidade, né? Foi no início da pandemia. Caramba, no meio da pandemia, com todo mundo em casa, recluso, você estava montando a clínica? Essas histórias de empreendedorismo na pandemia. Na pandemia. Pessoa, que legal, a Gi também tem essa visão um pouco da coragem. Eu comprei um salão de beleza na época da pandemia. Na pandemia? Foi antes da pandemia. 2020, estamos falando de 2020. Também foi o início da Carpe Vita, final de 2020. Que legal, gente. Vocês dois têm muito a me ensinar, porque realmente muitas pessoas estavam travadas em casa e com medo, e claro que tinha que ter um respeito à pandemia, mas vocês estavam vendo oportunidades. Isso é muito legal. Não é à toa que a gente está aqui conversando sobre propósito. Concordo. Né? E falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para ver se faz sentido para você. A Gi falou do início, mas antes do início na Carpe Vita tem o início do Felipe. Você sente que hoje na Carpe Vita tem um pouco desse início, desse Felipe, dessa história, da sua base familiar? Você leva um pouco disso nos seus processos dentro para gerar o resultado que tem hoje? Claro. Na verdade, eu levo em todas as experiências, todos os negócios que eu já tive. Legal. Eu tento levar, né? A gente não é perfeito, a gente nunca vai conseguir 100%, mas só de tentar você já está no caminho legal. Eu tento levar da melhor forma possível. Legal. Eu acredito que uma das pessoas aí que sempre me ensinou muito, além de papai e mamãe, são pessoas que estão sempre ao meu lado. Mas minha avó foi uma pessoa, Dona Isabel. Nossa, porque ela é saudosa, Ela faleceu. Deixou uma marca, uma marca, mas a marca dela foi o amor. Nossa, se você tem, e ela falava sempre pra gente, falava, Felipe, quando eu era moleque, eu era terrível. A verdade eu era terrível. E ela era a única pessoa. Aqui pra contar tudo como é que é. Ela era a única pessoa que conseguia cuidar de mim. Legal. Eu ia com ela pro banco pra ela pegar aposentadoria desde sempre. E aí me marcou muito. Minha avó me marcou. E o que mais marcou, Diogão, é o seguinte: ela sempre falava pra mim e pra todos os netos. Ela falava assim, parem de brigar, parem de ir em conflitos, o amor é a única alternativa. Caralho. E aí eu levo isso para meus negócios. Nossa, quando a gente vê no mundo corporativo, né, eu vejo os casos, né, de pessoas, né, na sua história de vida, imagino que você tenha passado por lugares que possa ter realmente porque são pessoas, mas certamente. Isso é fundamental, saber entender, saber se colocar numa posição de, peraí, vamos baixar a guarda, vamos tentar resolver, achar uma solução. E falando, né, Dona Isabel, ela tem alguma relação com o nome Carpe Vita? Tem. Foi extremamente pensado. Nela, Carpe Vita vem do latim. Ah, é? O que significa? Viva la vida, viva a vida. Ah, que legal! Viva mais! Carpe Vita. Tem a ver com Carpe Diem também um pouco, né? Muito bacana, viu? Muito, porque Carpe Diem é viva o dia, né? Carpe Diem, viva o dia. Muito legal. E engraçado que, no meio disso tudo, então, sua avó foi uma grande líder pra você, né? Ela te liderou porque ela gerou exemplo pra você. Não só pra mim, mas da família inteira. Nossa, isso é muito bacana. Família, né? Aposto que pra você quebrar o sistema como você quebrou e vai contar pra gente aqui, teve muito apoio da sua família, digamos assim, pra você poder vencer todos os desafios que você teve, né? Demais, porque antes da gente ter a oportunidade de sentar aqui, é a sua família que tá do seu lado. É verdade. Exatamente. Constrói todo o seu alicerce, né? Ela constrói. Você já passou, Gi, em algum momento assim que você e sua família, por exemplo, você nunca, se você lembrar desafio, aí remete a alguma coisa da sua família, assim, que acha legal falar? Eu acho que sempre, né? Mas veja, eu acho que a gente tem o Felipe também contou pra gente nos bastidores, uma origem mais sem um sobrenome por trás, sem né? uma costa larga, né? Que a gente precisa de família, a gente precisa pensar de criança o que a gente quer ser quando crescer. Não tem ninguém falando, né? O caminho é esse. Nossa. Então, eu acho que a família, certamente, ela nos dá essa estrutura. E a minha mãe, por exemplo, limpou a escola que ela queria que eu estudasse para que eu tivesse condições de estudar naquele colégio específico. É sério? Certamente. Isso é então, é sobre o que você faz, fazer o seu melhor, com um motivo para fazer. Isso é propósito. Uma imensa gratidão à minha mãe, porque certamente, se eu tenho o estudo,
a estrutura que eu tenho hoje foi porque ela se submeteu a limpar o chão do colégio. Como se chama sua mãe? Marlene. Dona Marlene. Dona Marlene. Minha mãe Manda um maravilhosa. beijo. Maravilhosa. Beijo, Dona Marlene. Que pessoa, viu? Parabéns por você por Queridíssima. ensinar propósito pra Gi e poder compartilhar isso com todo mundo aqui, porque a gente tem que falar disso. Porque tem muitas pessoas que ocupam grandes lugares, mas que não tem um motivo certo pra estar ali. E tem pessoas que às vezes ocupam lugares que as pessoas não vislumbram profissionalmente, mas que entregam tanto propósito que fazem muito diferencial. Então, essa inversão de valores, isso é hackear o sistema. Você saber buscar o sucesso de acordo com aquilo que faz sentido pra você. Pra Dona Marlene, aquilo faz sentido. Ela fazia sentido total. Ela sabia que se eu olha aí. estudasse naquele colégio, eu seguiria certamente os caminhos que ela viu que eu sigo hoje. E olha onde você tá. Maravilhoso. Muito bacana. É isso aí. E você, nesse processo, então, você trouxe diversas mudanças, né? Você contou um pouco para mim que você realmente, por exemplo, encontrava alguns desafios e você buscava solucioná-los. Exemplo do empreendedorismo quando você era criança, lá no seu condomínio, né? Cara, que saudade. Que saudade. O que houve, assim? Foi muito legal. Lá no condomínio, eu morava num condomínio na Zona Norte de São Paulo. Sim. E era um condomínio que morava... Pensa, sou eu e mais 2 irmãos. Então morava meu irmão, minha irmã. Sim. Que na época não tinha a nossa estrela, que é a Elô. Sim. A neném maravilhosa. Você sempre comenta quando você vê. Sim, é verdade. Enfim. E aí, chegou lá e eu jogava bola sempre com os meninos na rua. Sim. Algumas vezes, né? Porque minha mãe também ficava em cima porque ela não gostava que eu ficava saindo com a galera do prédio. Também tinha que estudar, também tinha compromissos. Tinha outras coisas, ela Preocupação, sempre me né? colocava em algumas coisas, falava, Felipe, faz isso, faz aquilo, Bacana, e faz isso outro. Sim. Essa Mas te dona colocava Selma... pra estudar? Queria te colocar pra em estudar? em tudo. Ela, em cursos Atividades profissionalizantes. extras, né? Tá. Então não deixava, eu não tinha tempo para respirar, não tinha tempo para respirar. E ela não fez errado, né? Ela não fez. Olha aí você onde você tá hoje. Ela falava sempre pra mim, Felipe, ela falou, você tem que ir pra lá, você tem que ir pra lá. Aquilo é de graça, aquele curso é de graça, enfim. Direcionamento. Direcionamento total. Sim. E eu lembro, pra gente voltar do assunto, pra você continuar falando disso, mas eu lembro quando eu era criança, eu morava num bairro muito humilde, assim, sabe? Então eu tinha muitos colegas que brincavam de pipa, sabe? Dava julho, dava dezembro, eles estavam sempre brincando de pipa. E eu lembro quantas vezes eu estava estudando para poder passar numa prova. Nossa. Cara, eu lembro perfeitamente de eu dentro de casa estudando e vendo, mas eu acho que hoje justifica, sabe? Não é que eu não aproveitei, tive uma Justifica. infância legal, Sim. mas eu tinha aula de inglês, estudei, então sempre tinha atividades extracurriculares que justificavam e que complementam e hoje justificam o lugar que Mas a gente não tá, entende, né? A Na gente ocasião a entende, gente a gente fica entende. chateado. Mas você era empreendedor, porque você fazia dinheiro naquela época, né? Pô, Criança? Comecei. Criança, olha só. 10 anos de idade. Me conta. Como foi? O que eu percebi? O pessoal jogava bola e sempre apostava, falava assim, vamos apostar um jogo de futebol e vendendo dolly. Refrigerante. Falava assim, vamos vender o refrigerante. Eu comecei a falar, eu pensei o seguinte, poxa, tá todo mundo, mas todo mundo vai lá na esquina do Tizé, ali... Vai ter que andar até lá. Vai ter que andar que até lá, saco, né? sair. O cara... E aí eu comecei a olhar preços. E aí eu olhei. Tinha um atacadão perto de casa. Olha isso. Que era mais barato. Tinha um atacado. Tinha um atacado próximo de casa. E eu cheguei e falei o seguinte. Na época, não sei como tá os preços hoje, mas na época era R$1,25. Sim. E na rua vendia a R$2,50 Uau, e que tudo ganho. mais. E eu falei o seguinte, eu não pago a conta de luz de casa. Quem paga é minha mãe. Sim. A geladeira Tem vai ter espaço, espaço. Às vezes os meninos não querem. E sempre era 5 vezes na semana que eles faziam isso. Porque é molecada, não tenho Todo não tenho dia na tempo rua. pra fazer. E aí, beleza. Eu comecei com os refrigerantes. Depois do refrigerante, aí eu falei assim, puxa, mas eles vão lá e compram Tá com gibi fome. também. Eles compram gibi, ou Gibi. eles... Você sabe tá o gibi? brincando, figurinha Sei, da tem gente que não Copa. Gibi, o Não, doce. quem não é de São Paulo não Quem não é sabe. de São É um Paulo? doce de É, revistinha da- amendoim. É um doce, é um doce achei de que era Eu acho que revista eles da chamam de Mônica. paçoca. É um Eu doce de chamo de amendoim. paçoca. É um doce... Você jura? Achei que era É, revistinha doce da Mônica. Falei, caraca, ainda ele vendia Tipo pé de cultura ainda. moleque. Então eu imaginei que ele não fosse entender. Aí eu falei, o que Porque o quem não é pessoal... de São Paulo não. Sim, legal. Eu falei, o que o pessoal compra? É aquele chiclete push, enfim. E aí falei o seguinte, vou começar a vender. E eu comecei a enxergar as tendências naquela Fez a época. lojinha. Fiz Percebeu as dores do mercado, né? E aí era engraçado, que aí eu já comecei a aprender a delegar. Porque minha mãe ficava em casa, porque ela é uma dona de casa, ela sempre Sim. foi dona de casa, focada em cuidar da gente. E aí eu falava assim, mãe, eu tenho que ir pra escola, mas eu entro a 1. Então é o seguinte, eu cuido da manhã,
mas só que chegar tarde... É você que vende. É você Olha que só. Não vão parar as vendas, né? E aí era Quantos anos engraçado. você tinha, 10. Felipe? 10 tá. anos. 10 Já pensou? anos, 10 anos. Nasce um empreendedor. A gente nasce empreendedor desde sempre, a gente só não tinha percebido ainda. Aí minha mãe, cara, minha mãe era engraçado, porque ela falava assim, ela falava, Felipe, e aí aí meu irmão queria entrar, meu irmão, na verdade, aí foi uma coisa tão surpreendente, a forma das vendas, porque aí eu sempre falava pros meus olhos, ia lá fora no condomínio e falava assim, galera, vai lá, tô vendendo aí, e tudo mais. E aí depois veio a concorrência, né? Depois veio a concorrência. Sim. Outros apartamentos... As boas ideias são copiadas. Que é bom, nada né? se cria, tudo se copia. Tudo se copia. E aí o que acontece? Eu tive que inovar. Sim. Mas só que era engraçado, porque aí meu irmão, ele trabalhava num hospital, que ele tinha começado na época, tava como mensageiro, indo pra compras, e aí ele ficou bravo comigo, porque ele é mais velho. Ele ficou bravo. Ele falou assim, peraí, mas eu tô lá, tô trabalhando como seletista. e você tá ganhando quase a mesma coisa que eu vendendo doce? Você tá brincando. E aí ele quis ser meu sócio. Olha Caraca! só. Aí ele quis E ser meu aí? sócio. Aí ele quis ser meu E sócio. aceitou a 10 sociedade? Não. Firmou o contrato? Eu corri. Aí porque começou a briga. Aí foi onde minha mãe teve que declarar falência do meu Mas não foi falência, teve Foi que encerrar a advogada, né? Foi advogada. Pelo bem da família, vamos Pelo bem da decretar. família, vamos seguir desse jeito. Vá até a esquina comprar seu refrigerante. Tá até escrevendo pra E encerrou mesmo. Era melhor Mas seguir o que sua avó durou dizia, né? Durou uns 2 anos. Caramba, dá pra fazer um dinheiro Que legal. legal. Deu pra fazer um dinheiro legal. O que você fazia com o dinheiro? Cara, eu ajudava minha mãe. Tá. Legal. Ajudava muito minha bacana. mãe. Mas também eu guardava, né? Então, assim, Bacana. como um bom capricorniano, eu sempre... Eu sou capricorniana. Nossa, sei eu sou bem. Você é capricorniano? Eu aprendo muito Então com você sabe Sei como que é bem, capricorniano. Eu aprendo muito com Você vocês. sabe como que é capricorniano. Eu sei muito bem como eu gostaria de ser. Gosto do Capricórnio. E você leva isso pros negócios também, então. Né? Essa visão capricorniana e empreendedora, né? Você falou assim, por exemplo, como posso falar assim? Das divisões, das delegações. Como é que é para você, dentro da sua empresa, delegar, lidar com funcionário? Como é que é esse processo lá dentro? É simples? Você tenta facilitar? Cara, hoje, no início, quando a gente começou a Carpe Vita, como eu te disse, em 2020, Sim. não existia isso, né? Então, cada um tinha que fazer. Eu agradeço demais meu irmão, porque meu irmão é o cara que toca a operação. Mesmo irmão? Eu ia perguntar, Meu irmão. o mesmo Olha aí. Meu irmão. Agora é Meu irmão. sócio, tá Agora vendo? é sócio. E ele me ajuda Deu demais. certo. Ele me ajuda demais. Dog, chegou a sua hora. Foi executivo de um hospital, depois cresceu bastante no legal. hospital. E hoje ele é um cara que... Ele é o cara que cuida do financeiro. Nossa, E- importantíssimo, né? Que é importantíssimo para... ele certamente. que fala, Felipe, ó, não tá na hora de gastar. Esse planejamento tá aqui, Legal. segura nisso aqui. Calma a emoção, calma a emoção. Você tá só pensando na estratégia, você tá pensando em verba de marketing. Então ele me pega na mão e traz pra realidade. Tão bom ter legal. alguém assim, pé no chão. É uma boa né? dupla. Claro. Nossa. Uma boa dupla. Sim. E essa parte de delegar, no início, quando eu tive outras experiências, era ruim, porque às vezes eu queria centralizar demais as coisas. Ah, E aí eu erro comecei a de todo pensar, empreendedor. centralização mata o negócio. Total. É verdade. Mata o negócio. Porque se você não confia no seu time, pra que você vai ter um time? É verdade. Concorda, Gi? Total, com certeza. Por que você vai ter um time se você não confia Pra afirmar seu... Pra fazer o que afirmar você seu não quer ego, fazer, não faz fazer o que não sentido, quer né? fazer, É. então- Só pra afirmar o ego, então, né? Não, e você precisa ganhar tempo. Hoje, eu falo, o que o Felipe faz dentro da Carpe Vita? Relacionamento, porque depois de muito tempo eu descobri. Sim. Sou bom em realizar relacionamento e conexões, mas eu não sou um cara extremamente... Eu não sou um cara para estar dentro da operação, ajustar processos. Sim. Eu preciso da equipe e eu Alinhada, direciono, né? e direciono. E diferente na forma que hoje nós levamos a equipe, a gente se preocupa, eu acho que tem que ter o amor. Lembra aquele lá da Dona Isabel? Ah, é. Com as pessoas. Porque assim, Você acha que foi aí que o negócio aí que o negócio acelerou. aconteceu? Acelerou. Nossa, que legal. Porque você Esse olhar... era o executivo centralizador, Centralizador. capricorniano, Capricorniano e ainda tinha um sócio. que é Ou seu alguns irmão. sócios, ou alguns sócios, não, experiências anteriores. Tá, perfeito. E aí você conseguiu, então, entender que, lembrando do que sua avó falava lá atrás, poderia ser introduzido no negócio, poderia ser a chave do negócio, do sucesso do seu negócio. Exatamente. Bom. E desde os conflitos, que ela até falou, evita o conflito. Poxa, muito bacana. O conflito realmente é a base de tudo. Uma frase que eu queria falar, que eu levo pra minha vida, eu até anotei aqui,
o que você faz para si mesmo morre com você. Mas o que você faz pelos outros vive para sempre. O que acontece? Pensa numa árvore. Quando eu faço por mim, como se eu fosse um galho. Tipo assim, um caule, né? Sem nada ramificando. Mas quando eu trago outras pessoas, são vários caules com caules, assim, que vão gerando aquela árvore enorme. Então, é isso que a Dona Isabel fez. Ela te fez entender a importância de você estar com um time alinhado para sair de um simples graveto pro alto para virar uma árvore com várias ramificações, onde está todo mundo conectado, né? E o importante disso também é que você tem que fazer... É aquilo, como que é aquele ditado que se fala que você faz com uma mão e a outra não vê? É isso? Acredito que é isso mesmo, faz com uma mão e com a outra não vê, porque é muito sobre essa questão de você não ficar esperando em troca, de não você pode esperar, de você fazer, de doar, né? O tempo inteiro, né? Quando você espera sobre você, troca. né? Eu acho que é isso, E depois que a gente começou a trazer isso para os negócios, começou a melhorar. Cara, que Olha legal. só. Começou a melhorar. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, muito querido, muito sábio, e eu percebi o quanto que às vezes... Mas ninguém é perfeito, né? E eu também não tenho minhas imperfeições, mas eu percebi ali a expectativa que ele tem. Ele faz muito para as pessoas. Coração gigante, mas o tanto que ele se frustra quando ele não recebe aquela... A altura. A troca, né? Sabe? A troca. É muito triste porque acaba tendo uma energia que volta contra a pessoa. Então, é um exercício diário que eu faço pra mim, porque eu também sou muito doador. Mas eu preciso entender que eu estou fazendo porque é da minha essência, e não porque eu tô querendo esperar suprir alguma carência que tá dentro de mim com aquele retorno da pessoa. Porque aí eu me frustro, né? Sim. Diogo, mas você é doador em qual sentido? No sentido de realmente estar junto, de realmente buscar solução, no sentido de, às vezes, até fazer muito mais do que aquilo que é o protocolar, porque eu acredito que quando a gente entrega mais, quando a gente faz o nosso melhor, aquilo volta para a pessoa e acaba voltando para a gente em satisfação também, sabe? Eu só acho que às vezes as pessoas não valorizam e por isso que você tem que... O seu trabalho tem que ser extremamente... O trabalho de mentor, você tá falando? Não, todas as coisas. Sim, com certeza. Eu acho que é o seguinte, senão às vezes se você faz uma coisa, Sim. E pelo menos eu enxergo dessa forma, tá? Sim. Se você faz uma coisa que às vezes é a mais e tá voltado ao seu trabalho, Sim. eu acredito que as pessoas às vezes não possam valorizar porque é de graça. Não, tem que ter Tem que ter um preço. Tem que ter um preço. É sobre, vamos supor, tá? Na minha visão, é sobre eu ter o valor da minha hora, por exemplo, e eu não entregar só a minha hora protocolar, a preto no branco. Se eu precisar ficar mais ali, eu estou com aquela pessoa ali naquele momento. É sobre gerar valor para ela, não é só sobre ter o preço. A minha hora é tanto, beleza, bacana. Mas se aquela pessoa precisa de mim, não é só sobre eu entregar e agora acabou, beleza, tchau. Pô, peraí, tipo, eu tô gerando valor. Aquela pessoa ali, eu tô gerando retorno, até mais do que a expectativa dela. Claro que ninguém merece, a gente não precisa de se ceder, não precisa de ficar... não é sobre a gente se desvalorizar, mas é sobre a gente saber que a gente não precisa entregar apenas o que... A gente fazer o nosso melhor, incondicionalmente, né? E eu sou experiência viva, da hora do Diogo. Vou falar no podcast. Pode triplicar, porque o cara é bom, viu? Caramba aí, ó! Caramba! É um mago do posicionamento, né? Foi combinado, é isso? Foi. Ó, isso foi... clientes, isso foi totalmente espontâneo, gratidão. Espontâneo. Mas é legal, né? Vale. O Diogo é incrível, o Diogo é incrível. Eu fico muito grato com o seu feedback, porque realmente, depois que eu entendi isso, depois que eu entendi que eu estava com pessoas, independente do que eu poderia receber em troca, elas precisavam do meu melhor, as coisas começaram a fluir de verdade na minha vida. Você lembra que a gente teve aquela conversa e eu falei pra você, Diogo, é o seguinte, você falou pra mim, eu escolho o cliente. Eu falei, agora você vai ter que escolher mais ainda. Sim. Porque eu acho que é isso, o valor que você traz para as pessoas. É sobre valores. É sobre valor. Imagino que você já tenha passado por isso como empreendedor, com funcionários que você não quis ter com você em algum momento, por alguma coisa que faz sentido. Claro. Eu já passei com um cliente de não ter sentido. Quando eu vejo que uma pessoa ela pode estar na posição que for, não é mas dinheiro, se ela não souber olhar para uma Dona Marlene e valorizar aquilo que é o importante, não faz sentido para mim. Eu não vou fazer fakes, eu não vou posicionar. Não, eu não vou reforçar posicionamento. Eu não vou reforçar posicionamento de pessoas que só querem o lado bom daquilo ali. Eu quero reforçar pessoas que tenham uma consistência muito maior do que aquele primeiro impacto. Concordo. Faz sentido. Faz totalmente sentido, Diogo. No mundo do corporativo eu ia fazer uma pergunta aqui agora. Como vocês enxergam, então, o amor dentro do business? Sim. Você como mago do posicionamento... Eu não enxergo como um sentimentozinho fofinho, não. Eu enxergo com o olhar de Jesus, sabe? Assim, de entender que é uma pessoa, que todo mundo ali tem uma história. O meu cliente tem uma história.
aquela reatividade, às vezes aquela grosseria, às vezes aquela rispidez é um pedido de socorro. Então, eu juro que eu tento olhar o tempo todo dessa forma, que são pessoas com muitas dores, porque é difícil um ser humano não ter a casca arranhada. Total, mas quando a gente consegue entender isso, a gente consegue ter mais compaixão. Isso é o amor. É saber se colocar no lugar do outro. Mas não é por causa do amor que eu vou ser besta. É uma questão de conflitos. Exatamente. Conflito. Aí volta pra Dona Isabel. É isso aí. A Dona Isabel sempre ensinou. O conflito não vale a Porque pena. ela sabia que ele ia receber amor de volta também. Exatamente. Quando você planta o bem, quando você planta o que você faz... Mas eu nunca mas não foi sempre assim. É mesmo? Não foi sempre assim. Às vezes eu tinha mágoas, às vezes eu tinha... Sim. Às vezes eu ficava extremamente como capricorniano, rancoroso. Sim. Eu entendo. O estresse, né? Sabe O como negócio que é? acontecer. O estresse acontecer e tudo mais, mas eu entendi. Se for pra acontecer, se for pra ser meu, vai ser. Com o foco que você tem, não teria como não ser. Eu queria que você contasse um pouco da sua entrada... Você começou tocando, né? Queria que você contasse um pouco da sua entrada na escola municipal, que foi uma coisa que me marcou muito. Entre tudo que o Felipe fez, ele tinha tudo para não estar naquele lugar que é tão bacana, né? Que é outra escola municipal de música. E você cativou o seu lugar ali pelo foco. Então, eu queria muito que você contasse Cara, mais. foi muito legal. E foi lá atrás, tá? Foi lá atrás. Sim. Minha mãe conseguiu para entrar num projeto Guri. Eu vou citar porque realmente foi um projeto que me marcou muito. Um projeto social? Um projeto social. Que legal, cara. Que Também hoje ele faz a acontece. diferença. Hoje na verdade, Necessário, né? Necessário. ele ocorre dentro do... Sabe aquele céu, que tem céu em cada regiões? Não sei se vocês conhecem. São escolas, São né, escolas que e dentro tem um polo cultural. Para Para como tira crianças. pessoas da violência, como ocupa as tardes de meninos que estavam em casa jogando só videogame, né? Exatamente. E há quem critique, né? E gratuito. Muita gratidão ao Guri, porque abriu as portas para mim. E tudo começou lá. Sim. Eu comecei... porque meu irmão, ele tocava na igreja. Nós somos de uma família que é evangélica, cristã, né? Aham. de base cristã. E meu irmão sempre tocou. E aí, quando chegou nos 10 anos, falaram, vou estudar. Mas eu não queria fazer violão erudito. Violão erudito, para quem não sabe, é o violão Eu não clássico. sei. Ah. É o violão clássico. Sim. Então, ao invés de você tocar só a melodia... Que é o que eu sei tocar, só sei tocar ou 3 base para as pessoas cantarem. Sim. O violão canta e faz os baixos e o agudo. Legal. Então, é o violão que canta. Caramba! É um estilo de música que, assim, vou te falar... eu acho que foi o maior desafio que eu tive na minha Deve vida. dar trabalho, você fala, porque deve ser dedilhando, né? Posição da mão, a forma que eu toquei é um pouco diferente, tem que colocar na perna esquerda. Que isso? Até isso muda? Muda exatamente tudo. Então você tem que se preocupar com dinâmica, o agudo, o grave, a boca do violão, como que vai ser, enfim. Você aprendeu isso no Guru. No Guri. Guri. Tá. Tá vendo? Projeto O Guri. Guri que fez um guru, tá Guru. vendo? Jamais. Projeto Guri. Projeto Guri, Tá. Projeto Guri. Cara, e tudo começou lá, né? E eu entrei, eram aulas coletivas na época, então não sabia nada de teoria e comecei a aula de teoria e às vezes até, eu vou ser sincero, eu cabulava a aula de teoria. Olha aí. Tá tudo bem, você tá aqui hoje. Quem é perfeito? Eu também já cabulei a aula. Já cabulou? Esse aqui é o exemplo. Ainda assim, A vai gente dar amadurece certo, um dia, né? mas a gente passa por processo também. O caminho nunca é reto, tem É, curvas nunca também. É necessário. Aí eu cabulei algumas aulas como te falei. E, além disso, eu fazia as aulas. Sim. Mas só que tinha pessoas de um nível muito maior. Muita até técnica, pessoas né? que estavam com muita Mais técnica. dedicadas. Então, eu ficava olhando sempre as pessoas. No começo eu não sabia ler partitura. Depois de um tempo eu comecei a aprender. Legal. Foi bem legal. Foi bem legal. Aí aí começou a falar muito da época do Guri, Camerata de Violões, que Camerata é um grupo de violões Algo bem infanto-juvenil. legal, uma referência, assim, O né? Camerata de Violões do Guri, eles escolhem de todos os céus, Sim. ou de todas as regiões, então são 30 vagas, e lá eu acho que deve ter mais ou menos uns 1.500 alunos, eles escolhem isso daí. Você teve nesse grupo? Estive nesse grupo, mas vou te falar a verdade, tá? Aqui. Só depois que eu entrei na Municipal. Caramba! Então você meio que... Você chegou ao final agora, você passou no municipal, mas você não passou primeiro pelo Camerata para depois no municipal? Não. Como era Como foi lá? Hoje, no Guri, para você entrar na Camerata, que nós fazíamos os ensaios aos sábados. Sim. Aos sábados, você tinha que fazer parte de um processo. Entendi. Tá? E esse processo
era como hoje a gente trabalha em qualquer negócio, você precisa ter visibilidade além da técnica. Então você tem que ser indicado por um professor. Autoridade, né? Sim. Tem que mostrar autoridade. E aí ocorreu o sonho de entrar na Municipal. Eu queria entrar, na verdade, na antiga ULM, que hoje chama EMESP, que é Tom Jobim, mas eu falei, pô, eu quero entrar na Municipal, porque eu achava que era muito mais difícil. Sim. E eu no Teatro Municipal, né? ela é organizada. Você começou a gostar da música em si ou era o desafio, Eu Felipe? comecei a gostar da música erudita. Tá. Todo mundo falava, ninguém aguentava mais escutar essa música. Na época que Treinando. essa música que eu toquei no início, ninguém aguentava mais eu treinando, e porque eu tive até inclusive, isso é muito importante falar, que eu falei pro Diogo ontem, quando a gente estava conversando. Tinha um rapaz no meu prédio, Marcel. E eu não encontro o Marcel, mas nem no Facebook, mais nada. Porque eu Arroba Marcel. Marcel. Cadê você, Marcel? Cara, ele era um estudante do Conservatório de Tatuí, e ele chegou como... Minha mãe era amiga dele, por causa da igreja, que frequentavam, acho que a mesma igreja. Né? Conexões. Então ele chegou e falou assim, no Guri, eu tinha aula coletiva, mas só que aí depois, quando eu voltava, ele ficava 2 ou 3 horas, mas só focando em técnica comigo. Pra você se aprimorar pra passar no Municipal. Pra aprimorar, e falou assim, a música que você tem que tocar é essa... A música que você tem que tocar é essa, que foi a música que iniciamos, que é uma música do Tárrega. Sim, muito legal. Tocou super bem, por sinal. Um compositor espanhol que eu adoro. Legal. E foi assim. E ele me ajudou demais. Ele te mentorou, Ele né? mentorou, posição de mão, técnica. Sem ganhar nada em troca, lembrando, né? Cara, só pela nunca missão, paguei. Né? Me ajudava a trocar corda. Que legal. Ele é um cara que eu queria encontrar. E vai fique encontrar, tranquilo. O universo vai trabalhar a seu favor, porque quando a gente faz o nosso melhor, como ele fez, eu tenho certeza que a vida dele deve ter sido muito... de muita felicidade, de muita realização naquilo que faz sentido pra ele. Porque Claro. ele fez... Pode te assistir, né? Lógico, mas olha que legal, olha como sabe, impactou a olha sua só. vida. Você nunca mais ouviu, mas olha a gratidão que você tem, olha quanta energia boa você Ele tem. ele foi um cara extremamente importante. Que legal. E aí, voltando aqui, aí chegou o dia da prova. Chegou o dia da prova. 3 professores que hoje estão na cadeira tensão, lá que até medo. hoje. Que tensão. Mas ele sempre falou pra mim, ele falou, Felipe, você vai tocar muito mais lento do que todo mundo toca. O Marcel. Sim. O Marcel falou, Te tá. mentorou Falou pra até mim. nesse ponto, Me né? mentorou até nesse ponto. Quando eu cheguei na prova, eu toquei uma outra música de alta complexidade para mostrar um pouco de desempenho pela minha idade na época. Mas só que quando eu toquei a Lágrima do Tárrega, foi uma coisa que foi linda, porque eu toquei só essa primeira parte que eu toquei para vocês. Nossa, que legal. E aí o professor já... Linda, super emocionante, assim. E os professores falaram assim, Felipe, já tá bom, essa já tá bom. Aí quando eles falaram isso, e um deu risada pro outro e assinou assim, eu falei, passei. Que legal, mas você também falou que eles pediram outra música pra você Não, mas depois, aí eu tive né? que tocar de alta complexidade. Essa eu tive que tocar até o fim. Você, quem sabe, faz ao vivo. Essa daí eu tive que tocar até o fim. Essa daí eu tive que tocar até o fim. E o que você tem de lição, se você fosse falar da escola, assim, o que você traz de lição desse treino? Você treinou muitas vezes essa música pra poder? Eu toquei hoje a 1001, né? É mesmo. A 1001. 1001 vezes. Então quer dizer que pra você passar numa prova, então, você teve que se abdicar de muitas coisas pra poder ficar tocando. Encher o saco de todo mundo com a música, Eu estava né? 6 horas por dia. 6 horas por dia. 6 horas por dia tocando a mesma música. A prática é a repetição, né? A prática é a repetição. constância, Toda a vez eu prática é a faço repetição. questão. Quanto tempo durou esse processo dessas 6 horas, se foram alguns meses? 1 ano. 365 dias, Ó, né? Um ano. É o terceiro podcast que a gente fala de algo que aconteceu em 1 ano. 1 ano. Olha, 1 ano treinando. não tem como não falar disso. É o terceiro podcast que a gente vai frisar aqui. 1 ano, que é igual a 365 dias. Um dia feito é um check. Um mês sendo feito, 30 checks. Um ano são 365 checks. E a gente ainda pensa que você teve sorte. E que a academia seja fruto de muita sorte. Muita dedicação. E aí foi muito legal. A Municipal de Música, naquela época, Sim. 11 pessoas passaram. Da minha idade só tinha duas vagas. Caramba! Porque eram direcionadas para cada cadeira, cada Sim. professor. E tinha mais ou menos 3.000 pessoas para prestar essa prova. Que isso! Parabéns. Quase um vestibular. Pior que um vestibular de medicina, esse besteira. Cara, extremamente difícil. Foi bem na época ainda quando a Municipal era lá na Vergueiro. Nossa. Aí eu ia com o violãozinho de trem da luz, fazia baldeação, Caramba. todo amassado lá.
Tem muita foto, gratidão. né? Tem foto de você com o violão, né? Vou pedir para eles colocarem a foto aqui para mostrar depois. Eu tenho muita gratidão também ao professor Celso Deoneri, que foi um cara que me abraçou muito na época da Municipal. Às vezes não tinha dinheiro pro Xerox, ele me ajudava com os Xerox das partituras. Ele é um cara sensacional. Não sei se o professor deve ter aposentado ou não, mas ele foi um cara que sempre me ajudou. Que apoiou, né? Que sempre apoiou. As Você falou uma pessoas às vezes coisa. não sabem qual a importância de apoiar. Você vê uma simples coisa, cópia mas gerou felicidade. Felicidade, Olha ele que ajudou loucura. demais. e a gratidão. O ser humano, ele só tem 4 sentimentos primitivos e é com eles que eu gosto de falar. Quando eu tô com uma autoridade, quando eu tô com um cliente, eu nunca quero falar para o adulto que tá ali. Eu tento falar para aquela criança que habita dentro dele. Por quê? A raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Alegria. São os 4 sentimentos que nós temos dentro de nós, básicos e primitivos. Então, não é sobre os centavos da Xerox, é sobre a alegria que você sentiu por alguém te apoiar ali. E isso tem muito mais preço do que alguém que te dá R$1 milhão de qualquer jeito. Te impulsiona, do que um né? casamento com uma pessoa que tem muita condição financeira, mas que não te faz feliz. Então, Exatamente eu costumo brincar que não é sobre o picolé, cara, é sobre o pedacinho que sua avó deixava pra você, por exemplo. Isso tem muito valor. O sentimento. Muito valor, muito É valor. isso que marca a gente, é isso que faz Professor sentido. Celso Deoneri, ele é o cara. Agora, ele é o olha cara. ali o que temos na tela. Olha só! Menino, você deu um corcovado, hein, ó? Capevita fez efeito aí. Fez efeito. Olha, concentrado ali, hein? Legal, Cara, essa foto aqui foi uma apresentação da Camerata de Violões. Que legal. Que nós estávamos conversando do Guri Santa Marcelina. É porque ali no violão não aparece o logo, mas... E aqui eram esses meninos aqui, pô, até o Vitor, eu falo com ele até hoje. Que legal. Era um par meu, estudava no mesmo polo. Como é que é pra você ver essa foto? Cara, essa foto me traz muita felicidade. Eu Traz um lembro... sentimento pra gente. Resume em que essa foto? Cara, felicidade. Legal. Que Felicidade. bacana, né? Foi no Teatro Tuca, no Tuca Arena, lá da PUC, e essa foto. E minha mãe tava lá. Muito obrigado pela foto, editor. Editor, obrigado pela foto. Que lembrança boa. É isso que é legal. E minha você mãe... pode chegar onde você quiser, mas é isso que vai te motivar. É isso que no meio do processo, no meio dos perrengues que você passar, é quem você é que te faz se manter ali. Por isso que eu sempre faço questão, junto da Gi, da gente trabalhar a propósito. Porque ele é o combustível que faz com que a gente tenha motivação Faz a diferença. pra girar todos os dias. Ó, a logo dele, ó, a Capevita aqui, ó, o editor já tá mostrando pra Editor, gente. obrigado, Tá editor. vendo? Realmente, aquilo lá, aquele violão te levou aqui. A constância, o processo, a disciplina, a sua vontade de sair de um lugar, de quem estava num espaço, dependendo de um projeto social para poder ter as horas extras. Quantas pessoas que não valorizam a aula de tênis que o pai pode pagar, que não valorizam a faculdade que pode ser paga, e você pegou todas as oportunidades e deu o seu melhor e foi lá e fez. Isso é propósito. É isso aí. Isso é muito legal, isso não tem preço. Saudade da música, saudade das aulas de você, música. tá? Parabéns você também por pegar a oportunidade que sua mãe com tanta garra deu, querer reconhecer, porque realmente isso obrigada, é merecido. Dona Marlene! Entendeu? Dona Marlene Dona Marlene! Essa história da minha mãe é demais. Não pode, não imagina, não, Dona Marlene, essa cadeira está te esperando, porque é isso que o mundo precisa, de focar Dona na nossa Marlene, origem. nós queremos almoçar com você. Ela adora fazer com almoço você. em casa. Ela vai Mas é fazer pra verdade, gente. a gente... Você tem alguma atividade... desculpa, perdão, Não, pode falar. imagina, é de não ter não ter nada e pegar o que tem. Que na época era o Dolly, Era o Dolly, era o violão, era o mentor que tava ali te ensinando toca mais devagar, né? É o que tem e fazer... E papai e mamãe, que é seu Wilson e Dona Selma, que eu acho que são aqueles que nunca... Meu pai sempre foi. Hoje em dia ele já é um coração aberto. Sim. Antigamente não, ele era mais fechadão. Falava assim pra minha mãe, Selma, cuida dos meninos, que eu me preocupo, eu vou trabalhar. Meu pai foi um motorista de ônibus. Caramba, que foi um motorista de legal. ônibus. Legal. Ele Visionário, né? E ele trabalhava, dobrava com propósito, porque ele falava assim, ó. E eu falava assim, vocês precisam estudar. Que legal, olha só que visionário. Você tem a preocupação de deixar sua mãe em casa, como dona do lar, pra cuidar de vocês, né? cuidar. Uma base de educação, né? Não deixar vocês soltos na rua, né? Pra cuidar. Exatamente. A gente não teve a oportunidade de estudar em colégios particulares, mas só que e na época da faculdade, e sempre em casa foi o seguinte, chegou próximo dos 15 anos, a gente ia para um curso profissionalizante, então eu, meu irmão e minha irmã,
Todos fizeram esse curso, que é um curso que era de assistente administrativo no Camp, que é do Rotary Club. Sei. Mas um projeto com propósito, uma causa mais social, né? É uma causa social, mas só que o Rotary faz de uma forma maravilhosa. Que massa. Ele pega as crianças, explica tudo sobre contabilidade ou administração, um curso que dura 6 meses e todo mundo sai encaminhado para o trabalho. Que legal, Demais. nossa. Como menor aprendiz, aprendiz ainda que chama? Sim, claro. E ali muitas grandes pessoas começam ali, porque tempos difíceis fazem pessoas fortes. E eu lembro. Os tempos difíceis de vocês tornaram vocês fortes para hoje estarem aqui. Eu não vou falar de mim, porque eu peguei muito... Pois a gente precisa conhecer a sua história, Diogo. né, seu Pois Diogo? meus pais, a minha história começa neles. Os meus pais, cada um deles... Minha família é muito grande. Meu pai tem 11 irmãos e minha mãe tem 12 irmãos. E todos muito... Meu avô era ferroviário. E meu outro avô, ele tinha padaria. Então, eram muito simples. Mas todos formaram. Meu pai e minha mãe, cada um deles tem 2 cursos na Faculdade Federal. E é ali que eu me inspiro nos tempos difíceis. Porque minha mãe nunca teve brinquedo. Sim. Meu pai nunca teve brinquedo. Sim. E eles sempre fizeram questão de mostrar a vida como ela é. Então, por mais que eu tivesse tido uma vida muito mais fácil do que eles tiveram, meu pai sempre fez questão de me mostrar o que era. Caminho, Exato, e de mostrar a base, do que era, de saber que tem pessoas que não têm aquele lugar. Meu pai fez questão de, quando eu tinha 6 anos, de a gente se mudar para um lugar mais simples, para morar lá por uns 10 anos, para poder realmente a gente entender, mesmo que a gente tivesse tudo e não faltava nada, a gente tinha... A realidade não era aquela, não era aquele... tão bonita quanto a minha casa. As pessoas ao redor, elas tinham dificuldades. Então, ele fez questão sempre de que a gente estivesse próximo de pessoas, para a gente poder entender que a gente, às vezes, era muito abençoado e que a gente precisava de se doar para o outro, de valorizar o outro. Então, realmente, por isso que eu tento trazer propósito para tudo. Porque não é sobre o que a pessoa possa ter, é sobre quem ela é. Quem ela Isso é. é a verdade. É isso que vai levar ela onde ela quiser. É isso aí. Entendeu? É isso que te trouxe aqui. É você saber pegar todo o seu propósito. Foi trabalho de Dona Selma e de seu pai, né? Como é que é o nome dele? Que eu esqueci. Wilson. Do seu Wilson. Se não falar o nome dele, ele fica triste. Seu Wilson! seu Wilson. Vou falar seu nome. Fala pra ele fazer um churrasco, ele vai fazer um churrasco pra Já gente. quero Ele vai fazer churrascão, viu? Porque eu tô longe da minha família e a gente precisa comer uma carninha porque meu pai fazia churrasco lá, então eu vou matar até a saudade da minha família com esse churrasco. É isso aí. Só vamos. Então, você pegou essa base sua e transformou num processo onde você cuida daquele colaborador, onde você faz o seu paciente ter um processo facilitado, onde ele possa ter acessibilidade, mesmo não tendo condição, às vezes, de pagar no particular, porém, se ele tem um convênio, ele conseguir ter acesso. Isso é propósito. Isso quando é a gente vai propósito. passando de geração em geração aquilo que foi de bom nos ensinado. Entendeu? É verdade. É verdade. Basicamente uma visão que eu tenho das coisas, sabe? Eu sou muito grato aos meus pais porque realmente quando a gente tenta olhar para o outro, a gente consegue realmente entender o sentido da vida, sabe? Minha mãe fala uma frase muito forte para mim. Ela fala que, na opinião dela, toda pessoa ao fazer 18 anos deveria ter que assistir a exumação de um corpo ou ter que passar a madrugada dentro de uma ambulância assistindo o resgate, porque é ali que você entende a vulnerabilidade da vida, o quanto a gente não é nada, o quanto esses CEOs, essas pessoas com tanto poder, com tanta pompa, vão um dia passar dessa para melhor e vão cheirar igualzinho os outros que também estão. É assim, não adianta. A gente tem que entender que, por mais que a gente tenha todo acesso a tudo que a gente tiver, não é sobre aquele lugar, é sobre onde a gente está. Porque pode vir tudo a deixar de existir. É isso. De uma hora para As outra. pessoas se perderam nesse ponto, né? Eu acho que os valores. De Os valores. Eu acho virou dinheiro, uma né? vida estritamente de status. Eu tenho preguiça de gente assim. Aí depois tá baseada no remédio, baseada numa terapia cara. Não viveu, né? Porque ele só trabalha, você não consegue tempo pra usufruir o que você tá isso aí. conquistando. Ontem uma amiga falou uma frase muito forte pra mim. Ela fez refletir. Eu estava levando ela para o aeroporto e ela falou a seguinte frase pra mim. A minha irmã, ela é muito querida, amo muito ela, mas eu não quero essa vida dela. Eu falei, como assim? Eu mudei de São Paulo porque a minha irmã tem cachorro, mas ela tem dinheiro pra pagar alguém pra andar com o cachorro dela. Aí eu falei, caramba! Eu tenho 2 cachorros em casa e eu às vezes não tenho tempo pra andar com meus cachorros. Realmente fica a reflexão do nosso tempo. A gente vai ser escravo dele para sempre ou a gente vai usar de um processo, né, de um momento onde está se dedicando muito para construir algo grandioso e aí poder ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida, mas sempre pensando. E aí você não pode também só pensar em você. Sim. É isso que eu levo para meus negócios. Você tem que pensar... É esse o propósito. É o propósito, é a valorização do seu funcionário. Então, hoje, quando os funcionários entram na Carpe Vita, tá? Hoje a gente, como é nova, vai fazer 3 anos ainda, a gente pensa num plano de carreira. Que legal. Qual é a forma que essa pessoa está se destacando? Como que
onde a gente vai direcionar? Será que ela pode ir para o administrativo? Ou será que não? Você vai percebendo os talentos, né? Você vai percebendo os talentos. Já, né? Legal. Ontem mesmo, cara, tem uma pessoa na clínica que eu vejo um talento enorme. Eu vejo um talento enorme, né? Eu vejo um talento enorme nessa garota. Eu não vou falar, porque depois senão o pessoal vem e que... Não. realmente É carta vida, é carta vida time. Se destaca demais. É uma Que pessoa legal. que eu acho que merece... Que bacana, cara. Reconhecimento. Por isso que a gente sempre... eu faço questão de ter contato com o pessoal, vou lá, brinco. Eu sou paciente também, né? Então, vou lá e faço isso lá. Embora eu fico no escritório da matriz, eu fico no escritório da matriz, mas sempre eu dou lá um oi pra todo mundo. E não é uma presença que oprime, né? Porque tem um cara quando o chefe vem, tipo, caraca, o chefe tá vindo, ferrou. Não é isso, né? É parceria. Então ali é um time, né? Então, Não, nosso time é jovem, nosso time é um time jovem, então é isso, é muito isso. Muito bacana essa... Agora, as empresas, elas... Veja, já demoraram muito para entender que quanto mais ela investe no funcionário, mais ela tem retorno para si, né, nos resultados, enfim. Eu concordo. E a gente tem visto isso muito nas empresas novas, né? Esse olhar para pessoas. É a liderança com base horizontal, onde o tá ao centro. Jesus nunca andou à frente, Jesus andava ao centro com os discípulos ao lado dele. É isso aí. E a nossa liderança... Trazer Jesus é muito importante. A gente complica muito, o ser humano complica. Jesus era Complica, Jesus era assim. A comunicação, o que é uma boa comunicação? Uma boa comunicação é aquela onde você fala algo sem ter que falar com um tom pesado. Como a gente conversou uma vez. Você fala o que for, mas com maneira a ajudar, com proposição de fazer a pessoa realmente sair de um ponto para outro ponto melhor. Solução, né? É isso. E de tudo isso que você falou, eu acho que uma frase que a gente pode falar das pessoas que às vezes querem se afastar do funcionário. Eu acho que tem os momentos, claro, mas eu acho que tá próximo faz toda a diferença. Porque, afinal, do pó viemos, do pó voltaremos, né? Você é prova viva de como que é possível sair de um ponto e ir para outro. E se hoje a gente sabe e a gente torce para o seu futuro ser de muito sucesso, mas a gente não sabe do futuro nosso. Hoje você está nessa posição e o seu colaborador está aqui. Amanhã. E se um dia for o contrário? Posso te contar uma história? Deve contar uma história. Vamos lá. Trabalhei numa empresa na área da saúde, que fui menor aprendiz, indicado pelo curso profissionalizante. Sim. E depois eles me mandaram para o Senac, então a gente tinha que fazer um curso no Senac e tudo mais. De todos os chefes que eu tive, e isso é real, e a gente não combinou, porque eu vou falar isso agora para você. Você lembra do Rogério? Sim. Rogério foi meu chefe. Você tá brincando? E quando a gente montou o planejamento da Carpevita, eu fui procurar ele e trazer ele, porque foi o único cara que me abraçou. Você tá brincando que te fez foi importante para você, né? Olha como as coisas mudaram, né? O cara realmente me ensinava. Olha isso. Você trabalhou para ele na época? Você fez curso ele era meu aprendiz, o cara. Eu era o aprendiz dele no departamento de frota. No departamento, a empresa não era dele, ele era um gestor. Estava acima, ele poderia ter pisado no cara. Bota o estagiário para fazer, manda ele ficar copiando lá, o topeira. Ele chegava e falava assim, aqui, ó, um dia você vai... Um cara extremamente humilde, respeitoso, né? Nos ensinou. E a gente ficou até chocado na época, porque teve uma gestão que derrubou ele. Que é o que você vê no corporativismo. A força contrária, né? Porque quando vê o bem demais, aquilo incomoda. E aí queriam levar eu e o meu par na época. Eu e o meu par na época que trabalhava pro Roger. Sim. Eles queriam levar a gente pro time deles e a gente sempre foi fiel e sabotaram ele. Bateu, até o dia que depois demitiram a gente, mas demorou, viu? Demorou. Sim. Quando a gente é bom, demora a demitir, né? Demorou. Não tem motivo. Você não deve ter ficado procurando dar motivo. Você devia ser um cara muito sério nos seus trabalhos, né? Opa! Quando mexeu com o meu time, pra mim, cara, é minha dor. Sim, tô falando assim, você não ficava faltando trabalho, fazendo de qualquer jeito, né? Eu trabalhava pra caramba, mas eu dava aquela causada, entende? Típico do seu comportamento. Eu enxergava que os caras não tinham conhecimento técnico. Sim. Que estavam assumindo a gestão. Mas por que vai assumir a gestão? Então eu era um questionador. Perfeito. Eu era um por questionador. Isso você tá aqui hoje, Eu era um questionador. Até o dia até o dia que me desligaram, que foi o dia mais feliz da minha vida. Pensaram que me disseram que eu está na pior?
Se você está na pior, o que é estar bem? Isso aí. Mas o propósito é isso. É Propósito você é desejar o isso. bem até para essas pessoas. Porque a pessoa que sabota a outra, ela não tem sentido nas coisas. Não ela não tem. consegue entender o que é realmente, o que é realmente valorizado. Não é Então, sólido o que ela constrói, né? é digna de compaixão. Porque essa Compaixão. pessoa está construindo o próprio buraco dela. Então ela Castelo em areia? Ela está num processo onde um dia ela vai. Eu espero em Deus. Tem muita gente que não consegue entender isso e parte sem entender esse processo. Mas parte tá sem parte de um entender processo esse de evolução processo, como pessoa, É entendeu? porque essas pessoas, na verdade, a rotina delas é constantemente observando quem ela precisa derrubar para ela conseguir subir. Pensou nisso, viver assim? Que coisa cancerígena. Deve ser cancerígena. Ai, deve você ser. é. Deus me livre, cortisol lá nas alturas. Para quem tem uma clínica, né? Vamos resolver. Vamos trazer a paz mundial e vamos Paz diminuir o câncer do mundial. mundo. E outra coisa, o pessoal que foca muito em concorrência, eu acho que tá pensando no segundo lugar, né? Lógico, ameaçado pelas pessoas. Uma autoridade, ameaçado. ela sabe o lugar que ela ocupa. Uma autoridade, não tem nada que traga mais autoridade para uma pessoa do que a humildade dela saber falar com elegância de que ela se garante. Ela não é melhor que ninguém, ela não precisa Isso é falar. um mentor. É isso. Ela não precisa falar, eu sou. Ela é. Tem lugar para ela, somos 8 bilhões de pessoas. Tem lugar pra todo mundo. Lógico. Eu não sei pra que tem que ter a competitividade saudável. E saudável? Poxa, eu gosto muito de um Afinal, programa... estamos falando de saúde, né? Sim, Estamos falando de saúde saudável, aqui. leve. Poxa, uma competição onde o outro te inspire. E não É te isso. Entendeu? É isso aí. É isso que a Carpe Vita, eu, por trabalhar muito com vocês lá em alguns momentos, eu vejo isso, sabe? Esse lugar onde as pessoas são inspiradas a serem melhores colaboradores, o time a ser um time melhor, É isso. a se superar e não a ficar, vamos destruir todo mundo. Isso eu acho Você teve grandes inspirações. Você citou aqui Várias. desde o começo nomes no qual você expressa a gratidão. Demais. Certamente, a tudo que você é grato a eles, você coloca isso na sua gestão, né? Claro. É importante, a Esse é o importância segredo. disso. Esse é o segredo. Agora, falando de vida pessoal, você buscando e realmente sendo uma pessoa que cresce dia após dia no seu trabalho, como é que é pra você? Você é solteiro, né? Tá solteiro, viu? Ó, Sou fica solteiro, aqui, ó. sou solteiro. Mas você busca levar... O que você busca levar pra uma pessoa? Porque imagino que você queira, né, no momento certo, estar com a pessoa, mas o que é a base pra você encontrar uma pessoa? Você já falou disso, a dona Selma vai estar na pressão total. Porque ela fala comigo todo dia isso. A mãe sempre quer o melhor pra gente, né? Então ela tá no time tipo Felipe e arranja alguém. Felipe, arranja alguém. Felipe casa e me dá netinhos. Ó, tá vendo? A gente vai ajudar a senhora, viu, dona Selma? É isso aí. Na verdade, cara, eu tive um relacionamento na época de faculdade, tá? Sim. Que da faculdade de Direito, que eu acho que... Você é formado em Direito? Não formei. Fiz apenas 2 anos. Tá. Não me encontrei. E falei, vou pra comunicação. Não precisa ter faculdade pra dar certo na vida, né? Cara, eu acho que o sistema Ajuda, tem né? ajuda. Mas é obrigado, é obrigatório? Não, assim, mas assim, Mas eu sou formado em comunicação. Eu sou formado em legal, você vê comunicação. por talento, por vocação, você... É porque a gente fica colocando condicionantes pra se Exato, limitar. é. Eu não tenho faculdade. Exato, Eu tenho exato. 36. Há muitas pessoas eu de não vi na sucesso favela. que não cursaram Pera lá. faculdade. Mas Não. publicitários que Entendeu? nunca cursaram, mas é talento. São exceções. Mas tem espaço pra quem tem Faz muita sentido, vontade, é. né? Quem tem muito foco, né? Tem muito foco. E aí você, na faculdade de Direito, tinha esse Eu relacionamento? conheci uma pessoa, foi um relacionamento muito bom. O problema é que na época eu não tinha maturidade pra isso, não soube aproveitar. Você tava nas curvas da sua Eu tava vida. na curva da vida. Você tava construindo a sua pessoa de hoje. É isso. E aí eu não consegui aproveitar, mas é uma ideia um pouco... Não falo que é a mesma coisa, mas é uma ideia de uma mulher que eu quero pra minha vida. Que legal. Você Que tem essa é- referência. Parceria, paciência, porque eu não sou uma pessoa fácil. Eu também não sou, não. Fica Eu não sou uma pessoa fácil. Quem é, né? Quem eu não é sou fácil? uma que hipocrisia. Capricorniano, é uma pessoa Também não sou, não. Fica difícil. tranquilo. Mas ascendente é touro. Eu sou difícil. Se você fosse fácil, eu acho que você não estaria aqui nesse plano ainda, porque eu não conheço uma pessoa que seja fácil. Nós somos pessoas e a gente... Desculpa, gente. Pode falar, tranquilo. Não, pode. Eu acho que a gente fica nessa hipocrisia de querer ser fácil. Pô, sou que chato. é isso? Eu também sou chato. Muito chato. Quem não é? Extremamente Superficial, chato. Poxa, o que é isso? Fica querendo passar a imagem de ser legalzão? Não, tem dia que eu tô com o Paulo tem Vitor, dia que você tá. que ele tem que aguentar umas buchas. Só precisa achar o seu complemento. Complemento. Que aí você não vai ser difícil, ela não vai enxergar essa ela não vai dificuldade, enxergar você vai
complementar. ela Alguém que te complementar. compreenda e que te ajude a sair exato. de um ponto e pro outro. Que ela Porque o ruim- admire o que você acha difícil. Alguém que no momento que você não estiver legal, que você não estiver fazendo uma coisa boa, que te ajude a poder sair daquele lugar, a olhar as coisas de outra isso. forma. E não alguém pra te Exatamente. afundar mais. Não pra te afundar. Era lá, É exatamente. exatamente isso que eu procuro, Diogão. Perfeito. Olha aí, Então aí, já já tá falado, né? Tá brifado, né? Tá vendo quando tem propósito, a gente vai falando, a gente não precisa nem alinhar as Não coisas. precisa alinhar, é Propósito engraçado, sobre né? você levar as coisas, você deixar fluir e elas virem na hora certa. É isso aí. Você tá hoje num lugar, vai ocupar lugares muito maiores, com certeza. Certo. Mas Deus você tá onde quiser. você deveria estar. E esse relacionamento foi base para você estar aqui hoje. E tudo que aconteceu na sua vida, tudo que nós falamos, a foto na sua vida, na minha vida, é pra gente estar aqui hoje. Então eu aprendi uma coisa com os meus animais e com a minha professora de Mindfulness, que nós só temos o agora. O cachorro, ele não sabe lembrar do passado e ele não lembra do futuro. Ou seja, ele não é ansioso por não lembrar do futuro e ele não é deprimido por lembrar do passado. Não guarda Entendi. rancor. Ele só tem o agora. Tudo dele é o agora. Ele é movido. Claro que a gente tem, nós como seres racionais que somos, a gente tem a vantagem de poder ter o passado como um balizador, referência, o futuro como uma referência. Mas a gente às vezes fica preso lá. Então a gente está onde deveria estar. Está. E A isso- gente fica muito preso lá. Muito né? preso. Muitas coisas que não acontecem no que a gente tá colocando Planejando, energia aham. por conta do que tá preso no verdade. passado. É verdade. Olha, eu tive a infelicidade de olhar o relógio agora e ver que a gente falou tanta coisa legal que eu nem vi passar. também. Parecia que a gente tinha acabado de começar. Cara, é muito boa essa sensação. Ao mesmo tempo que é triste da gente ter que realmente entrar no Encerrar. finalmente, mas Ah. é sobre a gente ter tanta coisa para levar para as pessoas que flui. Isso para mim faz sentido. Então, Felipe, eu queria te dizer que eu sou muito grato de você ter confiado na gente, ter vindo aqui contar Cara, essa obrigado, história. obrigado. Aço. Você é grandioso, cara. Você tem um legado para as pessoas. Você leva a Dona Certamente. Isabel nos seus processos. E essa bancada aqui vai ter sempre pessoas como você. Pessoas que têm muito mais do que só o resultado. E sim a origem daquilo. O que trouxe ela até o resultado que tem. Isso que importa nas pessoas. E é só o começo, né? É só o começo. É só o começo. Muito obrigado, Gil, Obrigada, por essa Diogo. troca. Muito Com obrigado por a certeza. gente mais uma vez estar Obrigada, aqui obrigada. junto. E a gente Obrigada, vai... Diogo e Gi, Felipe. muito obrigado aí por me receberem. Muito obrigada. E eu vou pedir um acústico aqui depois. Na hora que encerrar, a Acabar, gente vai vamos, fazer vamos fazer um acústico. Perfeito, né? A aguinha de coco não é happy hour, não, mas a aguinha de coco aqui vai acompanhada ganhamos do bem, convidado. Né? O convidado trouxe água de coco, tá vendo? O que uma pessoa Maravilhoso. Tem que maravilhosa. hidratar, tem que hidratar, tem que hidratar sempre. Adorei. Pessoal, toda semana a gente vai estar aqui com vocês, realmente nesse intuito, de trazer propósito, de trazer outra visão, né, Gi? Inspiração, né? É, porque Histórias como a Histórias. sua. O nosso dia a dia já é tão puxado, você deve estar aí chegando um dia de trabalho, você deve estar aí indo trabalhar, vai aproveitar o trânsito para ouvir esse papo aqui. E é isso, a vida ela é feita de momentos leves, onde a gente consegue olhar as coisas de outra forma e consegue aprender para levar para os momentos mais desafiadores essa essência. Então a gente está aqui para poder semanalmente levar para você propósito. Muito obrigado mais uma vez. Felipe. Gratidão aí pelo convite. aí. Tamo junto, Obrigada. viu? E até a próxima, viu? Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Valeu.